Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de desenho técnico. Nessa aula aqui eu vou resolver o segundo exercício da disciplina, né, que é um exercício aqui de escala, de cotas. A ideia é pegar esse objeto aqui, né, e refazer ele aqui agora na escala 1 para 100. Então, considerando que as dimensões indicadas são em centímetros, a gente vai refazer o objeto na escala 1 para 100 aqui embaixo. Lembrando aquilo que eu falei no primeiro exercício, né? Que aqui a gente tem uma área de desenho. Se eu vou fazer o desenho, é muito importante a gente preparar essa área de desenho, diagramar certinho, para que o desenho fique centralizado nessa área de desenho. Se eu for ter mais de uma área, mais de um desenho, eu vou organizar aqui para caber os desenhos de forma organizada, né? Mas como é um desenho só e eu tenho essa área, eu vou centralizar esse desenho, porque depois a gente tem que fazer ainda as cotas desse desenho, tá? Então aqui eu tenho as dimensões em centímetros. Basicamente aqui lógico foi colocado de forma que não está adequado conforme a norma, né, para colocar as cotas, mas só precisa ter as dimensões. E para aplicar aqui a escala é só dividir, né? 500 dividido por 100, 5 centímetros é a hora que eu vou desenhar com 5 centímetros. 100 centímetros dividido por 100, 1 centímetro, eu vou desenhar com 1 centímetro essa linha, e assim sucessivamente, tá? Mas o primeiro passo aqui pra gente é fazer aqui a centralização desse desenho, nosso espaço de folha. A gente tem aqui de espaço disponível 12 centímetros de altura. No meu caso aqui, 12 por 17, tá? Aí, pessoal, eu acho que a folha que eu peguei aqui, ela tá levemente distorcida, porque em teoria, pelas margens colocadas aqui, deveria dar 18, tá? Então, no de vocês aí, meçam certinho, não pegam os valores que eu tô medindo aqui no vídeo, meçam de vocês e façam a centralização de vocês aí, tá? Mas no meu aqui, ó, deu 12 por 17, então eu preciso saber agora qual é o total do meu desenho. O meu desenho, em sua totalidade aqui, ó, quando eu olho lateralmente aqui, eu vejo que a gente tem 150... Opa, deixa eu botar aqui na imagem, né? Perdão. Essa parte lateral do desenho eu tenho 150, 150, 150. Então, nós temos 450, 550. Ou seja, na escala 1 para 100, eu vou ter no total da altura aqui do meu desenho, se eu pegar aqui a altura total do meu desenho aqui até embaixo, ó, eu vou ter 5,5, tá? E no comprimento total, eu vou somando aqui, ó, 500... Mas, na verdade, aqui se eu somar por aqui, vai ficar um pouquinho mais complicado. Vamos somar por baixo aqui, ó. Eu tenho 610 mais 300, que é essa largura aqui. 610 mais 300, 910. Mais 300, 1210. Né? 1200, 1210. Só que aqui eu tenho uma pequena diferença também. Repara que o desenho ele não vem só até aqui. Repara que eu tenho aqui, ó, um pouquinho a mais, que é mais 30, tá? Então é 1240. Eu vou adicionar esses 30, 1210 somando as cotas. Só como eu quero a totalidade da largura do meu desenho, eu tenho que adicionar esses 30 aqui de diferença para pegar de fato aqui o total do meu desenho, tá? Então eu vou ter basicamente no meu desenho 5,5 de altura por 12,4 de largura. Já aplicando aqui a escala, né? E aí como é que é o cálculo? Ó? Eu sei que no total da minha altura eu tenho 12 centímetros aqui no meu disponível. Lembrando que vocês vão medir o de vocês, tá? No meu caso aqui eu tenho 12. 12 menos 5,5. Eu vou ter ali 6,5. E como eu tenho duas margens, então o total de margem é 6,5. Como eu tenho duas margens, eu divido por 2. Então eu vou ter 3,25 de um lado. Aqui no caso é a altura, né? Perdão. Então eu vou ter aqui, eu vou marcar aqui. $3,25 de um lado. Opa, deixa eu fazer certinho aqui. E vou adicionar agora o 5,5. Né? Que aí sobra 3,25 do outro, tá? Vou fazer uma linha aqui de auxílio para me ajudar. No caso, vocês vão ter umas réguas maiorzinhas, tá? Deixa eu ver se eu encontro uma régua maior aqui para me auxiliar. Ótimo, fica mais fácil agora com a régua maior, tá? Então eu marquei aqui as dimensões, eu vou usar uma réguinha maior só para poder riscar aqui os limites, igual a gente fez no primeiro exercício, né? Bem fraquinho, mas bem fraquinho mesmo, tá? É só pra gente ter mais ou menos uma ideia de limite do nosso desenho.
Então tá ali, meu desenho ele vai caber aqui e aí sobrou a margem igualzinha, ó, em cima e a margem igualzinha embaixo, tá? Vou fazer a mesma coisa agora para a margem vertical, ó. Eu tenho no total ali 17 menos 12,4 do meu desenho, vai sobrar 4,6. Mas como eu tenho duas margens, 2,3 de um lado, 2,3 do outro. Então vou vir aqui, ó, vou marcar 2,3 de um lado e vou marcar meus 12,4 do desenho, tá? E é a mesma coisa, eu vou fazer aqui, marquei aqui, né, a posição, eu marquei 2,3 desse lado, 2,3 desse, né, que são as margens, e vou riscar aqui agora bem fraquinho, só para eu ter uma referência dos limites do meu desenho, ó. Depois a gente vai apagar essas linhas, tá? Então tá ali, ou seja, para o desenho ficar centralizado, eu preciso fazer esse cálculo da margem, calcular essa margem para agora começar o desenho, tá? Agora o desenho é bem simples, ó. Eu vou pegar agora as dimensões lá do meu desenho, aqui no desenho, né? Vamos pegar nas dimensões e vamos dividindo por 100, tá? Eu vou focar aqui agora no desenho e vou falando as dimensões para vocês. Bom, ele começa ali com 100, que na escala 1 para 100 dá 1. Para cá a gente tem 500, que na escala 1 para 100 a gente vai ter 5. Aí desce 1,3. Vamos pro lado aqui, ó. Usem, no caso vocês estão fazendo com a prancheta, né? Usem a prancheta. A régua paralela ela vai garantir que as linhas fiquem retinhas, tá? Então tem mais 150 pro lado agora, que dá na escala 1 para 100 1,5. Depois sobe 1,3 novamente. Ele vem 3,5 para cá agora. Então fiz aqui já a parte de cima do desenho, tá? Não vou fazer a linha inclinada agora, por quê? Porque eu já marquei aqui onde ela começa, mas eu tenho que marcar lá onde ela termina para saber certinho a inclinação. A gente não sabe o ângulo, não sabe o tamanho dela. Ok? Então eu vou voltar para essa ponta de cá e vou vir. Ele fala lá que é 150, na escala 1 para 100 dá 1,5. Desce 150. E a ideia é ir fazendo devagarzinho. Bota uma música, vai escutando a música, vai escutando um podcast. 1,2. Aí ele desce 1,5. Vem agora 3 pro lado. Aqui chegou nesse ponto, ele vai subir 1,5 e vai descer 1,5. Aí vem 3 pro lado. Aqui eu acho que tem uma linha que ficou meio torta, eu vou garantir isso com o esquadro, tá? Dei preferência por desenhar com esquadro, desenhar na prancheta com a régua paralela. Mas aqui é só um exercício de esboço. Eu quero que vocês aprendam a centralizar, aprendam a usar escalas, tá ok? Então tá ali, tá feito um quadradinho. Agora pra frente aqui ele vai ter 6,10. Ou seja, em teoria ele vai até o final agora. E aí na linha inclinada, essa parte aqui da linha inclinada, ó, eu não tenho um ângulo aqui. Não tenho a dimensão. Então o jeito correto de fazer é marco o início, marco o fim e agora sim eu venho. Eu sei onde é que começa e onde termina, boto a régua. Vou botar aqui
pra cá, fica melhor. Boto a régua nos 2 pontos e faço o traço, tá? Esse quadradinho aqui, pessoal, é uma coisa que sempre gera dúvida nos alunos, ó. Não sei como é que eu vou posicionar esse quadradinho. Basicamente aqui, ó, esse ponto aqui do quadradinho, ele é 100%. Tá no centro exato do quadrado. Então eu vou voltar aqui no quadrado, ó. Aqui eu tenho esse centro já meio que marcado, ó. Faço uma linhazinha. Vou marcar o outro centro. 1,5. Faço uma linhazinha bem fraca para saber onde começa o desenho. E agora, a partir desse centro aqui, ele vai um para baixo, um para o lado, então o importante é manter aquela ponta ali certinho no centro do desenho, tá? Bom, feito aqui o desenho, pessoal, eu posso agora apagar aquelas linhas de apoio que a gente tinha feito, né? Essas linhas de margem aqui, que é só para manter o desenho centralizado, ó. E aí eu vou ver que no final das contas eu fiquei sempre... Então lembrem de fazer com a linha bem fraquinha essas linhas de apoio, ó, porque é fácil de apagar sem borrar o desenho, tá? Tá aqui o desenho feito na escala 1/100 centralizado, tá? Agora, para finalizar, a gente vai fazer as cotas. Então aqui a indicação das dimensões não está feita de forma correta, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai indicar as dimensões de forma correta usando as cotas, mas com as configurações estipuladas pela norma, tá? O que a gente vai fazer aqui no desenho, ó, vocês vão pegar o desenho, em cada uma das extremidades do desenho a gente vai puxar 1 centímetro de distância, ó, que é o afastamento da cota, e eu vou puxar o que a gente chama de linha de cota, que é uma linha, ó, bem fraquinha também, que ela pega toda a dimensão do desenho, ó. Porque essa linha aqui de cota que está afastada do desenho, o que eu vou fazer agora com ela? Eu vou puxar aqui as arestas do meu desenho. Aí o que acontece? Na hora de puxar as arestas, pessoal, não encostem no desenho, tá? Dê um espaço em relação ao desenho. Repara que não ficou encostando no desenho, ó. Dei um espaço e puxei, ó. Eu vou cruzar a linha. Dou um espaço. Cruzo. Nesse exercício, eu quero que vocês façam para mim somente as cotas externas, tá? Só para a gente começar a praticar. Então, puxei aqui, ó, as cotas de preferência sempre alinhadas, para manter a organização do desenho. Então, todas alinhadinhas. Aqui, no caso, eu puxei até o desenho, né? Mas eventualmente eu poderia também reduzir essas linhas aqui, tá? Que elas só marcam o alinhamento da cota. Depois que eu fiz aqui, eu vou até virar o desenho, ó. Depois que eu fiz aqui a linha de cota, eu vou fazer o símbolozinho aqui. São vários os símbolos, tá? Vocês podem usar o pontinho para esse desenho. E vou colocar as dimensões, tá? E aí, as dimensões, pessoal, não são as dimensões do desenho. São sempre as dimensões do objeto real. Sempre as dimensões lá que estão estipuladas na cota, ó. Então, 150... 150. E aqui, ó, manter o padrão de letra, tá? Manter sempre o mesmo padrão, o mesmo tamanho de letra. Repare que as cotas aqui na lateral, ó, elas são... Eu vou escrever alinhado a linha. Então, gira a folha, ó, alinhado a linha. E sempre o lado esquerdo, ó, para poder girar a folha e verde em cima da linha, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa lá embaixo agora, ó. Puxo 1 centímetro em relação ao desenho. Vou usar a régua grande agora para me auxiliar, ó. Faço uma linha mais clarinha. E vou puxar agora as arestas, tá? Novamente, não é um exercício que eu vou cobrar de vocês todas as cotas completas. Eu quero que vocês comecem a treinar. É o primeiro exercício de cotas da gente.
Então façam apenas as cotas externas, as principais. Mais pra frente a gente vai trabalhar melhor essa questão das cotas. Aqui, ó. Fiz ali, puxei as cotas, fiz o cruzamento das linhas, faço a simbologiazinha aqui, ó, do ponto. E vou escrever as cotas. Sempre as cotas do objeto real, as dimensões do objeto real, tá? Então aqui, ó, 300. E mantendo o padrão de texto. Olha o tamanho do texto, ó, sempre com o mesmo padrão. Se eu comecei com esse padrão de letra, mantenha o padrão de letra, tá? Então tá ali as cotas organizadinhas, tá? Lógico, teriam muito mais cotas a colocar aqui, tá, pessoal? Mas eu quero só as básicas nesse exercício pra gente poder praticar. Vou fazer lá em cima agora, ó. Você vê que é bem rápido de fazer o processo, é só ter paciência. Ó, eu vou fazer as cotas lá de cima agora, fazer a linha de apoio aqui. Fazer a linha de apoio daqui. Mesma coisa, ó, puxo, sem tocar no desenho, cruzando a linha lá em cima. De preferência, sempre deixem a cota alinhada. De vez em quando a gente vai precisar desalinhar a cota, mas sempre manter as cotas alinhadas, tá vendo? Aí faço assim, tiro aqui os excessos. Faço a simbologia aqui do pontinho. Depois a gente vai ver, por exemplo, que esses cruzamentos de cota aqui não são interessantes, que a gente poderia reduzir essa linha aqui de apoio, tá? Mas agora eu quero que vocês treinem isso aí de forma mais simplificada, tá? Aqui, essa linha também não existe, ela era aquela linha de apoio. Agora eu vou escrever as cotas. Ó. Repare que as cotas verticais são sempre, eu vou escrever sempre igual aqui, ó, sempre alinhado e sempre à esquerda. Para quê? Para quando eu conseguir girar o desenho, o texto fica em cima da linha, tá vendo? Então aqui embaixo é a mesma coisa, ó. 400 e aqui 150. Mantendo o padrão de texto, tá? E aqui em cima, ó, sempre em cima da linha, tá? Então para cá agora, ó. Opa. 500, 150, 350. Então tá aqui o exercício feito. Primeiro passo, centralizar o desenho, desenhar na escala correta e fazer as cotas externas mais básicas, só pra gente treinar, começar a treinar as cotas, tá? Então é isso, lembra de preencher o cabeçalho lá embaixo e é isso. Usando letra técnica, tá? O cabeçalho. Mas é isso, vamos pra próxima.